Olá, tudo bem? Vamos bater um papo agora sobre dentadura mista. A criancinha nasceu por volta dos 6 meses de vida e rompeu o primeiro incisivozinho decíduo, iniciou a dentição decídua por volta dos 6 anos de idade e rompeu o primeiro incisivozinho ou o primeiro molar permanente inferior, e aí vamos começar o que nós chamamos de dentadura mista. Nosso plano de aula, dos pontos que nós vamos conversar, e obviamente que a gente vai focar bastante na parte clínica, né, naquilo que mais importa do conteúdo para o clínico, que vai usar esse conteúdo aqui para, em algum momento, tomar uma decisão se vale a pena tratar, se não vale, e se tratar, como tratar. A dentição mista ou dentadura mista, embora muitos autores não usem o nome dentição, usem dentadura, mas em geral, a gente vai usar as duas coisas, tá? A gente não briga muito por nomes, tá? A definição é o período do desenvolvimento normal, fisiológico, que se inicia com a erupção do primeiro dentinho permanente, como eu falei, e termina com a esfoliação do último dente descido. Então, iniciando aí por volta dos 6 anos, 6 anos e meio, com o primeiro incisivo permanente inferior, ou primeiro molar permanente inferior, e terminando aí 11, 11 e meio, 12, a minha filha mais velha, aos 9 anos e 10 meses, já estava com a dentição permanente, completa, né? Não completa, mas terminou a dentição mista com a erupção dos segundos molares, então um pouco precoce. Então terminou de sair o último dentinho de leite, e aí a gente chama de dentição mais para frente, de dentição permanente. Veja vocês que interessante que quando esse incisivo inferior permanente ele rompe, existe uma confusão, uma preocupação dos pais muito grande, mas não é necessária essa preocupação porque a posição fisiológica de rupção do incisivo ou dos incisivos permanentes inferiores é essa. Eles irrompem por lingual. Se a gente for olhar numa vista, numa panorâmica, a gente percebe que esses incisivos vão irrompendo de forma fisiológica. Esses incisivos descidos vão sair, vão ser esfoliados, e os permanentes vão ser direcionados pela língua um pouquinho mais para vestibular. E na dentição permanente, o que a gente vê é essa confusão odontológica, vamos chamar assim, essa confusão radiográfica, com tantos dentes descidos e permanentes ao mesmo tempo. E aí a gente vai ter algo chamado de irrupção dentária, que é todo esse mecanismo de movimento do dente permanente, desde a sua cripta óssea, desde o estágio lá inicial de formação do germe, até ele ocluir e continuar em oclusão com o seu antagonista. Então, todo esse processo de irrupção dentária é esse movimento, né? É essa dinâmica que está muito forte nessa fase da dentadura mista, porque vai acontecer isso praticamente ao longo de toda a dentadura mista. Então, eu tenho um dinamismo muito grande. Eu tenho a risogênese do dente permanente, eu tenho os movimentos irruptivos, eu tenho em C a risólise do dente descido fisiológica. Ao mesmo tempo, eu estou tendo crescimento do processo alveolar vertical e também crescimento esquelético. Então, é muito dinâmico essa fase chamada de dentadura mista. E aí, vários são os fatores regulatórios dessa fase, tá? Nosso objetivo não é entrar em detalhes sobre essas questões, mas é importante. A minha filha, eu citei para vocês anteriormente, com 9 anos e 10 meses, ela estava com a dentição mista concluída, dentadura mista, iniciando aí a dentição permanente, então precoce. Então, existe um componente genético muito grande. Grupos raciais, influências nutricionais, influências ambientais, condições patológicas, um abscesso, um cisto, uma cárie. Dentre esses fatores, sem dúvida nenhuma, a época de perda dos dentes descidos é o aspecto mais importante. E esse é o ponto que a gente vai conversar e vai voltar a conversar no bate-papo sobre ortodontia preventiva, no bate-papo sobre recuperação de espaço, porque a perda precoce de dentes descidos é fator etiológico primário de má oclusão. Então, quando a gente olha uma panorâmica numa criança em dentadura mista,
6 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, a gente vai ver essa confusão que eu chamo de confusão, porque tem um monte de dente decido e também um monte de dente permanente. Em que estágio de formação esses dentes permanentes estão? Esses dentes permanentes que irão irromper ou já irromperam, em que estágio eles estão? E aí, na literatura, o artigo do Nola, o trabalho de pesquisa do Nola, em 1960, trouxe para a gente essa definição ou essa distribuição de todos os 10 estágios do Nola, do 0, que é a ausência da cripta, até o 10, que já está com o ápice completamente fechado. Dentre esses estágios, eu queria trazer para vocês aqueles que são os mais importantes. O 2 é de calcificação inicial, então você olha, o germe existe. O 8 é a coroa, o 6, desculpa, é a coroa completa. E o 8, entre 7 e 8, né, 1/3, 2/3 de raiz formada, entre 7 e 8, a gente tem o estágio que é compatível com a irrupção na cavidade bucal. Então, esses são os pontos mais importantes. Precisamos, sim, memorizar, compreender esses pontos. Por quê? Porque existe uma associação muito grande entre a irrupção do permanente e a esfoliação do tecido. Então, se eu tenho um dente permanente que está no estágio 6, 7, 8 de Nola, e o tecido sai, eu tenho uma extração ou a esfoliação do tecido, está tudo fisiológico, está em verdinho porque está maravilhoso. Esse permanente vai irromper. Mas se eu tenho um problema de cárie, por exemplo, e o tecido ele vai sair, ele vai perder, vai ser extraído, perdido, e o estágio de Nola do sucessor, ele está lá no estágio 4, estágio 5, gente, teremos um problema, porque vai demorar muito para ele romper. Então, essa na prática é o exemplo que eu quero trazer para vocês. Então, esse segundo molar descido, onde tem ó, o polegarzinho verde, gente, essa é uma situação aí fisiológica. Se por acaso esse segundo molar descido for trocado, vejam que o sucessor, que é o premolar, está no estágio entre 7 e 8 de Nola. Então está fisiológico. Já na imagenzinha ó, do vermelho, aí temos um problema. Por quê? Porque o sucessor, segundo o premolar, está no estágio 5 de Nola, próximo do estágio completo de 6, que é a coroa completa. Então, gente, vai demorar um monte para esse premolar irromper na boca. E aí vamos ter o quê? Mesialização patológica de quem? Do molar permanente, criando aí uma pseudoclasse 3, uma impacção de premolar e todos os problemas que vocês já conhecem. A cronologia de irrupção, ela está relacionada com o quê? Qual é a época que os dentes permanentes se rompem? Eu não quero que vocês criem isso como uma tabela de decorar. Isso aqui não é tabuada, tá? 3 × 7, 8 × 5, não, não é isso. É uma ideia de que a gente tem uma idade correspondente à irrupção de tais dentes. É importante? É importante, porque se os caninos irrompem mais ou menos aos 10, 11 anos, se eu tenho uma irrupção de canino muito cedo ou muito tardia, isso pode ser um sinal de algum problema. Por exemplo, tardia pode ser uma impacção de um canino. Então, é importante a cronologia? É importante para direcionar a gente no acompanhamento da criança. Mas a sequência, que é a ordem com que eles aparecem, entre eles, é mais importante. Então, a sequência ideal de irrupção, que é aquela sequência mais favorável para a troca dos dentes, é na maxila. Primeiro molar, incisivo, trocando entre elas, pode ser o contrário, incisivo, central e primeiro molar, depois vem laterais, primeiro pré, canino, ou primeiro pré, segundo pré, canino, e por último, segundos molares. Veja que o segundo molar superior é o último. Arco inferior, primeiro molar ou incisivo central, ou troca um com o outro, depois vem 3, 4, 5, ou 4, 3 e 5. E por último também o 7, que é quem? O segundo molar permanente. Quando a gente compara, gente, e é importante essa comparação entre cronologia e sequência, a gente tem que ligar as duas coisas. Por quê? Porque, por exemplo, se a cronologia está alterada, mas a sequência está errada, eu tenho um problema. E o ponto mais importante da sequência alterada é esse aqui. Se o segundo molar, por acaso, ele aparece, ele rompe antes dos caninos, ou seja, os caninos demoram muito para irromper, eu posso ter uma ectopia, eu posso ter uma impacção de caninos. Então, esse é um ponto importante
para a gente compreender do ponto de vista clínico, porque eu posso ter problemas de oclusão. Na dentadura mista, por ela ser uma fase muito dinâmica do desenvolvimento, nós teremos a classificação dela, dentadura mista, em 3 momentos, chamados de primeiro período transitório, período intertransitório e segundo período transitório. É didático, mas tem uma importância clínica muito grande. Por quê? Porque no primeiro período transitório eu vou ter o quê? A irrupção dos primeiros dentes permanentes, que são a irrupção dos primeiros molares permanentes, dentes adicionais, a esfoliação dos 8 incisivos descidos, superiores e inferiores, e a irrupção dos 8 incisivos permanentes. Nessa fase, gente, com essa irrupção dos primeiros molares permanentes, eu tenho um ganho vertical importante. E esse ganho ele é fisiológico, chamado de segundo ganho. O primeiro foi lá atrás, na dentição decídua, quando os molares descidos irromperam. E é nesse período que eu preciso ter atenção, voltando para o que conversamos na dentição decídua, sobre a relação terminal dos segundos molares descidos. Por quê? Porque é a face distal dos segundos molares descidos que serve como guia dos primeiros molares permanentes. Então, quem está guiando a irrupção dos primeiros molares permanentes é quem? É a face distal de quem? Dos segundos molares descidos. E esse slide foi usado no bate-papo de dentição decídua, que temos 3 relações terminais: o plano terminal reto, a relação terminal em degrau distal e o degrau mesial. Na aula de dentição decídua, eu não trouxe para vocês, disse que ali era só um alerta, né? Fiquem atentos que eu trarei isso mais para frente, e agora vamos lá. Qual é a importância disso? Se eu tenho um plano terminal reto, e em nenhum deles, nem o reto, nem o degrau mesial, nem o degrau distal, eu posso, assim, confirmar, talvez um degrau distal um pouco mais, mas eu tenho que ter muita tranquilidade e conversar com os pais: olha, está muito precoce para isso. Plano terminal reto, eu posso ter evolução para uma relação fisiológica de chave ou de topo a topo, que é classe 2. Degrau mesial, eu posso ser fisiológico. Ele pode ser fisiológico ou pode ser um sinal clínico inicial de uma maloclusão de classe 3, seja dentária ou esquelética, não importa. Já o degrau distal, gente, se o degrau distal está na dentição decídua, a dentição permanente, quando os molares irromperem, eles já irromperão. E existe uma importante chance, eu não vou dizer que é 100%, nem vou dizer que é sempre, porque a área de saúde não é assim, mas já liga-se o alerta e dizer para os pais: olha, existe uma chance importante aqui da gente ter mais para frente uma maloclusão chamada de maloclusão de classe 2. Isso lá na região dos molares. Já na região dos incisivos, a história é outra. A história dos incisivos, aí eu tenho um outro ponto importante, que é o quê? A troca dos incisivos descidos pelos permanentes. Os permanentes são dentes maiores, os descidos são menores. Então, existe uma diferença de tamanho que nós chamamos de discrepância anterior. Essa discrepância anterior na maxila, em média, 7,5 milímetros, os permanentes centrais e laterais são maiores, e na mandíbula ela é um pouquinho menor, 6 milímetros em média. Então, discrepância que eu falo agora é uma discrepância negativa, porque os permanentes são maiores. E o que a natureza faz para compensar isso? Bom, ela usa mecanismos fisiológicos. Lembra da dentição descida que eu falei sobre vocês? Sobre o arco tipo 1, que é um arco de dentição descida com espaços generalizados entre os incisivos. Lembra que eu falei para vocês sobre o espaço primato? Que no canino ele está na região, na maxila ele está na mesial do canino descido e na mandíbula na distal do canino. Então, isso também ajuda nessa compensação. A inclinação para vestibular, numa vista lateral, os incisivos permanentes são irrompem assim, inclinados para vestibular, espaço, porque aumentou o comprimento, o perímetro. E por último, o próprio crescimento, né? Não só alveolar, mas também o crescimento transversal e vertical da face, que provê espaço para essa fase do desenvolvimento. Além disso, quando eu tenho aí ainda no primeiro período transitório, incisivos não irromperam, na maxila geralmente eu não tenho problema. Essa discrepância ela evolui de forma fisiológica, eu não tenho apinhamento, eu tenho até diastemas. Já na mandíbula é muito comum eu ter leves problemas de espaço, ou seja, eu ter leve apinhamento. Gente, fisiológico.
O que eu estou dizendo para vocês agora é que na dentição mista, no primeiro período transitório o primeiro período transitório começa geralmente aos 6, 7, né? Porque está aí rompendo, começando a irromper. Quando eu tenho a irrupção desses 4 incisivos superiores, inferiores 8, com 4 primeiras molares permanentes, ou seja, terminou aí, estabilizou o primeiro período, eu tenho apiamento primário inferior. E isso é fisiológico, isso é normal. E é nesse momento aí, é nessa fase da dentadura mista, finalzinho do primeiro período aí, transitório, que a gente tem um período importantíssimo, que a literatura trouxe a definição de fase do patinho feio. Então, vejam, são crianças, né? Tenho 2, para aqueles que são papais, mamães, tios, vovós, madrinhos, tios, padrinhos, madrinhas, já viveram e acompanhar aí crianças que são crianças e ganham dentes de adultos. E tem uma face ainda infantil, com proporções ainda de criança e ganham dentões, tudo fisiológico. Então, esse período é um período importantíssimo. Talvez, gente, esse seja o momento do bate-papo nosso de agora mais importante de todos. Por quê? Porque isso é normal. Sei que estamos numa sociedade, né, meio complicada, com muita ansiedade, com muita vontade de usar produtos, de correr atrás, de seguir normas, mas precisamos, como formadores de opinião, como profissionais de saúde, como promotores de saúde, orientar a população de que isso é fisiológico. A gente tem características que são fisiológicas. Então, essa fase do patinho feio que acontece, em média, entre 8, pode começar aos 7, pode ir até os 13, pode, mas em média 8 aos 12 anos. Existe uma inclinação para vestibular dos incisivos? Existe, eles irromperam mais para vestibular em relação aos descidos. Diastemas superiores são fisiológicos. Numa vista frontal, a gente percebe uma convergência radicular e uma divergência de coroa. A gente chama essa característica de incisivos em leque. Os incisivos estão tão inclinados que os caninos estão bem altos no processo alveolar. Existe uma mordida mais profunda nessa idade, existe um apinhamento primário temporário. Não esqueçamos que isso é fisiológico. Isso é lindo, isso é normal, isso não precisa tratamento. Veja a importância clínica que isso tem. A literatura está aí, ó, mostrando, Prophet, olha só, estamos falando de um dos livros didáticos mais importantes da ortodontia. Esse esquema é muito lindo porque mostra o seguinte, ó, os diastemas, principalmente o diastema mediano, ele vai melhorar sozinho. Significa que não precisa botar aparelho. Significa que tudo isso que eu estou mostrando para vocês na tela aqui agora, com o passar do tempo, vai acontecer isso. Vejam. Essa é a Vanessa, paciente, que veio na primeira situação com tudo isso. Diastema mediano, convergência radicular, divergência coronária, mordida profunda. E olha que tudo melhorou. Sem aparelho. Somente orientando os pais, orientando a paciente, que está tudo lindo. Então, não precisa de aparelho. Então, é necessário fechar os diastemas medianos, principalmente o diastema mediano e os diastemas anterosuperiores. Não! Não é necessário. Por quê? Porque eles irão se fechar de forma fisiológica. Pô, André, pô, prof, pô, Machado, pô, doc. E aí, se tiver uma estética assim que a mãe queira, a criança queira, essa é uma história verídica de vários pacientes no consultório. Ou se existir um diastema mediano que não é fisiológico, não é patinho feio, é patológico, eu tenho que tratar? Claro, claro que sim. Então eu vou tratar, por exemplo, o Tiaguinho. Esse é o Tiaguinho que tinha um diastema, no meu entendimento, que faz sentido, porque ele queria, a mãe estava preocupada. André, queria o Tiaguinho assim na escola. A gente vive num momento hoje de bullying que é um ponto importante, é um ponto de saúde global. Então, essa conversa em incorporar o dentista, ortodontista, odontopediatra, o clínico, nesse cenário faz sentido. Veja que sagital está normal, transversal está normal, o apinhamento inferior é fisiológico, espaço está normal.
dentes evoluindo de forma fisiológica, então eu só preciso fazer isso. Então, em fechando o diastema e corrigindo as angulações, eu devolvo a criança para uma fase de desenvolvimento normal. Então, vale a pena tratar por uma questão estética? No meu entendimento, sim. Não vejo sentido em dizer não para pais que desejam, para criança que deseja um aprimoramento. Corrige pontualmente e sai. Ou um diastema patológico, então isso não é patinho feio. Isso é um problema que precisa ser corrigido. Isso é um paciente que tem supranumerário em linha média, um mesiodens, hábito de sucção de polegar e interposição de língua e repouso. Então, esse diastema mediano tem que ser fechado. Então, eu tenho que fazer a exodontia do dente supranumerário, usar uma grade como controle de dedo de língua, fechar com o bractes esses dois incisivos, né? Fechar, mesializar os dois e fechar o diastema e depois devolver o paciente a um desenvolvimento normal. Aqui minha preocupação é o apinhamento inferior é fisiológico, então eu tenho que devolver o desenvolvimento normal da oclusão. Então, diastemas medianos fisiológicos podem não ser necessários ser tratados, mas diastemas patológicos ou antiestéticos, sim, eu acho que nós, como dentistas, temos por obrigação tratar. Vejam vocês que a gente conversou aí no comecinho sobre o primeiro período transitório, irrupção de quem? Incisivos e primeiros molares. Aí, quando acabou de romper esses dentes incisivos e primeiros molares, eu vou ter o que nós chamamos de período intertransitório, que é o quê? É um período de mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de duração, que não acontece clinicamente, ao olho clínico, muita coisa importante não. Porque tem uma parada de dinamismo clínico, mas um enorme dinamismo intraósseo. Então, aí tem o dente se rompendo, tem decíduos esfoliando, tem o crescimento alveolar. Então, o período intertransitório é um período de descanso da troca dentária. Para no segundo período transitório acontecer o quê? Trocar os últimos dentes. Então, eu vou ter agora a troca dos dentes que estão faltando. Eu vou ter aqui naquela sequência, eu vou ter o quê? A troca de canino inferior, irrupção do canino permanente, a troca do primeiro molar descido superior pelo primeiro premolar, segundo premolar, se a gente optar por essa sequência, e depois o primeiro premolar inferior. Por último, o segundo pré-inferior, que geralmente é o último na arcada inferior, e na arcada superior, ou o canino, ou o segundo pré, que são os últimos. Aí acaba o segundo período transitório, porque acaba a fase da dentadura mista. E aí eu tenho a irrupção, por último, dos segundos molares. Então, esse é chamado de segundo período transitório. Por quê? Porque eu vou ter uma troca desses dentes. Então, no ponto de vista clínico, existe uma importância enorme desse segundo período transitório. Eu falei para vocês, no primeiro período transitório, que quando eu olho dentes anteriores e incisivos, os incisivos permanentes são mais largos, ocupam um espaço maior, então a discrepância ela é negativa. Agora eu vou dizer para vocês o contrário. Eu vou dizer, quando eu olho o somatório dos dentes posteriores, que é a comparação do espaço dos descidos, canino, primeiro molar e segundo molares descidos, e comparo com os seus sucessores, caninos, primeiros e segundos pré-molares, essa discrepância é positiva. Olha que maravilha. Positiva significa, sabe o quê? Que sobra espaço. Então, essa barra azul, um pouco roxo que vocês estão vendo aí, é a sobra de espaço. E essa sobra de espaço, essa diferença desse somatório, é chamado na literatura de espaço livre de Nance, ou leeway space. Então, gente, o leeway space, o espaço livre de Nance, é exatamente essa sobra de espaço, tanto no arco inferior quanto no arco superior. Claro, no arco inferior ela é maior, ela é algo em torno de 1,7 milímetros de cada lado, e na maxila 0,9 milímetros de cada lado. Gente, sobra espaço, olha que maravilha. Olha que coisa boa para o desenvolvimento da oclusão, basta a gente saber usar, porque isso tem uma importância clínica enorme.
Alguns autores, ao invés de chamar de leeway space e associar o leeway space ao somatório de canino primeiro e segundo molar descido, como o segundo molar descido é um dente enorme em amarelo, eu mesmo confesso a vocês que no comecinho da minha vida clínica eu já confundi. Eu já olhei segundo molar descido e achei que era primeiro molar permanente. Confesso tranquilamente. Então, alguns autores, como no inglês, tá? Os dentes descidos são chamados por letras, central A, lateral B, até o segundo molar descido, que vai ser a letra E. Alguns autores chamam isso de espaço E. Por quê? Porque o espaço do leeway space, praticamente que todo, ele está nessa região do segundo molar descido. Vejam nessa ilustração que eu fiz para vocês, para isso ficar muito claro. Eu fiz uma brincadeira aí de pegar os pré-molares do outro lado e jogar para cá, e comparar, olha o tamanho desse dente 85, gente, comparado com 46, comparando o segundo molar descido com o molar permanente, é um dente enorme, então sobra espaço. E se eu, clínico, ortodontista, pediatra, consigo manter esse espaço, olha o que acontece. Olha o que acontece nessa criança, essa é a Clarinha, que eu usei um arco lingual, olha o tanto de espaço que eu tenho aí, gente. Então essa é uma fonte maravilhosa de espaço. Para quê? Essa fonte pode servir para a correção de um ajuste do molar. Então, acompanhe na ilustração, quando eu troco, eu vou ter diastemas, 1,7 de cada lado, e esse diastema pode me ajudar a deixar o molar mesializar. A gente chama isso de migração mesial tardia do primeiro molar permanente. Então, o molar que rompeu em topo a topo, ele passa agora para estar em chave, sem fazer nada. Ou não, André, eu tenho um apinhamento, é uma criança que eu tenho apinhamento, eu vou fazer o quê? Usar expansor, vou usar alinhador, vou usar lip bumper? Não, se eu estou falando de um apinhamento primário temporário, na ordem talvez de 4 milímetros em média, 5 milímetros, eu posso usar o leeway space para corrigir o apinhamento. Então, gente, é um espaço maravilhoso que cabe ao clínico fazer isso. Vejam que essa imagem, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa imagem, porque essa é da minha filha. Essa é a Clarissa, que não fez nada, obviamente. Vejam que a irregularidade ou o apinhamento, aos 7 anos, era muito maior do que aos 9. O que eu fiz? Nada. E eu fiz nada baseado em quê? Se a gente for para a literatura, a gente percebe, tá? Que essa fase, que essa troca de dentes vai prover espaço. E esse espaço será útil para que a gente possa fazer o quê? Ou ajustar o molar, que era um pouco em topo, ou a gente corrigir aquele apiamento primário temporário. Terminou o segundo período transitório de irrupção de caninos primeiros e segundos pré-molares, esfoliou o último dente descido, que geralmente é o segundo molar descido inferior. Nós estamos dando boas-vindas a quem? A dentição permanente. Sai da dentadura mista e começa a dentição permanente. Veja vocês que, nesse caso, os segundos molares ainda não estão em boca, mas já é aí a dentição permanente. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. E para consolidar o nosso bate-papo, resumo com vocês. Dentição mista, falamos de quê? Estágio de Nola. Estágio de Nola dos mais importantes, estágio 6, coroa completa, início da formação radicular. Estágio 7 e 8, raiz com 1/3, 2/3 de raiz formada, iniciozinho aí de quase 3/4 de raiz formada. Por que o estágio 7/8 é importante? Que é compatível com a erupção do permanente na boca, associação direta com o descido. Conversamos também com vocês sobre as fases da dentadura mista. Primeiro período transitório, importantíssimo, e rompe os incisivos e os primeiros molares. Fase da dentadura mista, fase do primeiro período, começa a fase do patinho feio, gente. Fase fisiológica, daqui a pouco eu falo sobre isso. Segundo período transitório, depois do primeiro período transitório veio, o intertransitório, que não acontece muita coisa clínica, mas no segundo vem erupção de quê? Caninos, primeiros e segundos pré-molares. E por último aí, saindo da dentadura mista, segundo molar, que aí já estamos na fase da dentição permanente.
Planos terminais versus relação molar. Gente, molares irrompem primeiros molares permanentes e são guiados pelas faces distal dos decidos. Então, se eu tenho uma relação terminal de plano reto, eu posso evoluir para fisiológico, classe 1, ou posso evoluir para uma maloclusão. Se eu tenho um degrau mesial, também posso evoluir para o fisiológico e posso evoluir também ou para uma classe 3 dentária ou uma classe 3 esquelética. Agora, o degrau distal é a única relação das três que eu posso conversar com os familiares, porque talvez eu não trate agora, né? Clica lá na aula de classe 2 para vocês entenderem mais um pouco sobre isso. Mas já deixa aí guardadinho uma informação, tá? Para a família que, olha, eu tenho uma chance importante de ter uma oclusão de classe 2. Discrepância anterior, já falamos para vocês, só repetindo, que na região anterior essa discrepância ela é negativa. Incisivos permanentes são mais largos, ocupam um espaço maior do que os decidos. Então, geralmente, eu tenho um mapeamento primário, temporário, fisiológico no arco inferior. E é nessa fase dessa troca de incisivos que eu tenho o que a gente chama de fase do patinho feio, que é fisiológico. 8 às 12, incisivos projetados para vestibular em forma de leque, convergência radicular, divergência coronária, apinhamento inferior, mordida profunda, uma aparência estranha, uma face pequena com dentes grandes. Isso é normal. Fisiológico, não precisa botar aparelho em nenhuma criança. Exceção são diastemas patológicos ou diastemas muito gritantes esteticamente que a família deseja fazer a abordagem. E por último, não que seja menos importante, mas para nossa revisão, falamos do espaço livre de Nance, que é diferente da região anterior, que a discrepância é negativa, a região posterior ela é positiva, sobra espaço, e aí está uma chance importante nossa de usar esse espaço ou para corrigir aquele molar que rompeu em topo, que no começo é fisiológico, tá? Ou usar para apinhamentos. Então, com isso, a gente tem o conhecimento do que é normal na dentadura mista para que você esteja apto agora para correr lá e clicar nesse mar de material aí para a gente aprimorar, aprender e estar apto aí para tratar as maloclusões nas nossas crianças. Espero que tenham gostado. Beijo para vocês e até o próximo bate-papo.